Muito bem. Eu sou a professora Verônica, eu estou aqui para dar prosseguimento com a explicação da semana 2 do PET volume 2, primeiro ano do ensino médio de geografia, e onde nós temos aí a semana 2 o tema cidade e metrópole. Processo de metropolização. Então, metropolização ele está diretamente relacionado com conurbação e formação de regiões metropolitanas. A conurbação seria a integração dos limites físicos, uma integração horizontal dos limites físicos entre os espaços urbanos, entre as cidades, e, consequentemente, essa integração ela vai vai ter como resultado a formação de regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas elas consistem em uma cidade principal, uma ou mais cidade principal que vai crescer, que vai ter uma influência muito grande e vai crescer tanto que vai integrar com outras áreas, com outras cidades que estão próximas, que estão ao seu redor. E aí vai ter a formação de regiões metropolitanas. Como exemplo, nós temos a região metropolitana de São Paulo, que é a maior do país, a região metropolitana do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e outras mais. Então, a metropolização ela é um fenômeno em que vários centros ou aglomerações populacionais crescem e se integram em torno de uma ou mais áreas urbanas. E ela ocorre quando uma cidade possui um elevado crescimento urbano, uma elevada influência, a ponto de integrar, de unificar outras cidades e estabelecer em torno de si uma centralidade econômica, vai se tornar um polo de atração, atraindo então pessoas, capitais e investimentos. Para entender a lógica da metropolização e posteriormente da desmetropolização, que é o processo inverso, quando as pessoas passam a sair das metrópoles, as indústrias passam a buscar outras cidades, médias ou pequenas, é o processo inverso. Então, para entender os dois casos, é preciso considerar a seguinte premissa básica: a industrialização ela tende a induzir a urbanização. Então, a industrialização ela está relacionada com a urbanização. Por quê? Porque quando uma cidade ou uma região se industrializa, a tendência é que com o tempo a população urbana se eleve, porque vai atrair as pessoas, as pessoas vão passar a sair do campo e vão se deslocar para as cidades, porque vai ter o atrativo do emprego, o atrativo de uma melhor condição de vida, um trabalho na fábrica ou no comércio ou em outra atividade que a cidade pode ofertar para essas pessoas. Bem como vai ter um aumento no número de residência, vai ter todo um crescimento de uma infraestrutura urbana, e um crescimento, logicamente, também horizontal do seu espaço urbano. Foi assim ao longo da história, que narrou sucessivos processos de industrialização ao redor do mundo e suas consequentes urbanizações e metropolizações. Então a história conta que existe uma forte relação entre a industrialização e a urbanização. No caso aí a gente está se referindo então à Revolução Industrial, no século XVIII, as grandes cidades da Europa já concentravam as maiores populações, e com o passar do tempo esse crescimento populacional nas cidades vai aumentar cada vez mais. No ano de 1850, Londres era então o principal centro mundial, que já possuía 3 milhões de habitantes. 50 anos depois, essa população já somava os 7 milhões, graças aos efeitos gerados pelas duas primeiras revoluções industriais. Então, gradativamente, a indústria vai interferir, vai influenciar na urbanização. Lembrando que nesses países mais ricos, esse processo de urbanização ele vai ser mais gradual e mais controlado, mas que também vai gerar muitos problemas. A partir da segunda metade do século XX, os países subdesenvolvidos passaram a se industrializar também. Os países menos desenvolvidos eles passam também a se industrializar. Isso vai ocorrer principalmente porque muitas fábricas, muitas indústrias, muitas indústrias vão vir para esses países, oriundos de países ricos, mas que vão buscar nos países mais pobres uma quantidade de matéria-prima mais fácil, uma maior abundância de matéria-prima, uma mão de obra menos sindicalizada e mais barata, e logicamente um mercado consumidor que pudesse absorver uma maior produção das suas fábricas. E aí, nesse caso, o Brasil e outros países da América Latina, da Ásia, vão passar por seu processo de metropolização, logicamente de industrialização e
de urbanização também, né? A gente vai ter uma aceleração no processo de urbanização. E aí a gente vai ter São Paulo e Rio de Janeiro que, com o passar do tempo, né, vão se transformar em megacidades, né, que hoje em dia é o conceito de uma cidade que possui mais de 10 milhões de habitantes e que geralmente a maioria delas hoje em dia se concentra em países, né, menos desenvolvidos. E aí essa formação urbana ocorrida de forma rápida e desordenada provoca várias convulsões sociais e problemas econômicos e estruturais, né? Então essa urbanização descontrolada, caótica, né, sem planejamento, vai, né, contribuir para vários problemas, né, que muitos ainda sem solução. Né? A urbanização descontrolada e a falta de estrutura para a população condicionam a formação do processo de macrocefalia urbana. Né? Macrocefalia, a cidade está como se a cidade, né, já com esse processo caótico, ela está inchada, né, o chamado inchaço urbano. Ela não possui a infraestrutura adequada, ela não consegue suprir as necessidades básicas, né, os serviços básicos para a população que cada vez mais cresce, cada vez mais sai do campo em direção a essas cidades. E aí as cidades passam por esse processo de macrocefalia urbana, ou um inchaço, né, decorrente da falta de planejamento e falta de infraestrutura. Então esses são, né, os grandes problemas, né, os problemas urbanos dos países menos desenvolvidos. Eles são bem maiores, né, e bem mais difíceis de serem resolvidos do que os problemas urbanos dos países, né, desenvolvidos, que já, né, onde o êxodo rural já está controlado, onde a urbanização já está estabilizada, né? Ao contrário dos países menos desenvolvidos, né, que a urbanização ainda está em curso, né, ainda está acontecendo e os problemas são cada vez maiores, ok? Então ficamos por aqui. Eu espero vocês então para a aula de explicação referente à semana 3, né? Um abraço virtual a todos, né? Bons estudos.